Olá, bom dia. Nós estamos iniciando o nosso culto desta manhã de domingo. Nós somos a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade americana, São Paulo. Eu sou o pastor Alan. Nós juntos, nesta manhã do dia 21 de junho, cultuaremos ao nosso Senhor, e eu convido você a colocar a sua vida neste momento mais perto da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós de fato queremos estar mais perto do Senhor, ó Pai. Nós estamos longe uns dos outros, nós estamos longe, ó Pai, de pessoas tão queridas e especiais. Há tantos domingos nós não podemos nos reunir ali no nosso templo, nós sentimos saudade daquele lugar, saudade dos irmãos, mas eu quero te pedir, Senhor, que Tu nos abençoe neste momento dentro da nossa casa, que possamos estar mais perto do Senhor, da Tua cruz, da cada dia mais da Tua vontade, Senhor. Abençoa a minha vida aqui na minha casa, abençoa a vida de cada um que me ouve da sua casa neste momento, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos ensina ali no Salmo 108, do versículo 1 ao 3. Firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Ele é exaltado, nosso Deus, Ele é exaltado. Creio que a maior parte conhece essa música. Cante bem alto. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, é exaltado seu nome.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado pra sempre, é exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Amém. Nosso Deus é exaltado. Ele é um Rei exaltado, e a palavra do Senhor diz em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa música, Deus de Aliança, uma música que nos ensina verdades maravilhosas, que o Senhor está perto. Perto está o Senhor está perto da sua vida. Lembre-se que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós podemos enfrentar lutas, choro, angústia, dor, mas o Senhor está conosco, nos auxiliando a enfrentar e nos ajudando a enxergar o impossível diante de nós. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudarás.
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus que não age conforme as circunstâncias que o cercam, mas Ele tem a autoridade e o poder. Neste momento de crise mundial, nós podemos continuar confiando na promessa desse Deus que pode todas as coisas, desse Deus que prometeu cuidar de nós em todos os momentos, desse Deus que nós já experimentamos o tempo todo, que de fato algumas vezes o choro vem à noite, mas o Senhor tem restituído a alegria dentro do nosso coração a cada dia. Vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você. Se em meio a essa pandemia, se em meio a esses dias de isolamento, o seu coração, o coração de alguém que você ama, tem vivido aflições, dores, talvez seja doença, talvez seja os recursos financeiros, talvez sejam as questões familiares, talvez seja a saúde, talvez seja as questões emocionais, talvez seja algo que você nem sabe explicar. Eu quero orar por você nesse momento e colocar a sua vida diante desse Deus que de fato nos ajuda a ver o impossível acontecer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, Senhor. Aqui dentro da minha casa, Senhor, me enche com a tua alegria, paz. Faz isso sobre a vida da minha família, minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, da família da minha irmã, de todos aqueles que me cercam, Senhor. Eu quero te pedir uma bênção nesse momento sobre a minha família. E não só sobre a minha família, sobre a vida e sobre a família de cada uma dessas pessoas que me ouvem nesta manhã. O Senhor de fato é um Deus que tem feito maravilhas. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe quantos dias difíceis nós temos enfrentado. Senhor, eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre esta pessoa que me ouve neste momento, Senhor, dando a ela infinitamente mais do que ela tem imaginado, pedido ou pensado neste momento, Senhor, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Abençoa ricamente, Senhor, a cada um de nós. Colocamos diante do Senhor a nossa vida. Clamamos ao Senhor a tua bênção e a tua direção sobre os casamentos, sobre os pais, sobre os filhos, sobre todos nós, sobre a família que se chama pelo teu nome, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos meditando nesta série de mensagens, neste mês, a cura. Esta série de mensagens traz uma reflexão ao nosso coração de como nós enfrentaremos todos esses momentos em que nós clamamos, ansiamos, desejamos a cura física, desejamos do Senhor uma bênção do Senhor sobre este momento que nós estamos enfrentando no mundo. E nós pensamos sobre isso baseados no Salmo 103. O Salmo 103 nos fala sobre 4 curas.
No primeiro domingo de junho, nós meditamos sobre a cura física. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Salmo 103 começa falando sobre a cura física. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Nós meditamos lá no primeiro domingo sobre o quanto o Senhor já nos mostrou que ele é de fato Deus que cura, e hoje nós almejamos e desejamos essa cura física. Mas nós não precisamos apenas da cura física. A partir do versículo 6, o Salmo 103 fala sobre a cura comportamental, a cura do comportamento, do que fazemos. Porque do que adianta todos nós estarmos sãos, saudáveis, sem nenhum problema de saúde, mas vivermos esse caos que é o mundo? Pessoas constantemente sofrem por conta da insegurança, por conta da violência, por conta das drogas, por conta das más ações das pessoas. E o Salmo 103, a partir do versículo 6, diz assim: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E uma coisa que nós temos orado e pedido ao Senhor é que Ele também nos cure na maneira de sermos. Hoje nós vamos meditar na terceira cura, a cura emocional. A partir do versículo 13 até o versículo 16 é a base da nossa reflexão desta manhã. Versículos 13 a 16 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos iniciando a reflexão deste nosso culto. Lemos a Tua palavra e te pedimos inspiração. Te pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração neste momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu estou caminhando para o meu 10º ano como pastor de igreja. Eu me formei no seminário em dezembro de 2010. E nesses últimos anos, até mesmo antes, enquanto candidato ao ministério, enquanto seminarista, no período de licenciatura e agora no período de ordenação, uma das maiores crises do nosso tempo é a crise emocional. Todos nós, em alguma medida, sofremos as consequências disso.
Nós somos uma geração que ao longo dos séculos muda. Pessoas vão mudando e a base das suas vidas vai mudando. Se por um lado, na Idade Média, a base da vida das pessoas era a sua religião, a sua religiosidade, eles eram pessoas altamente religiosas no sentido de que a religião estava no centro da vida deles. A partir da Idade Média, com as mudanças que aconteceram no mundo, com várias transformações, o renascimento, a valorização do ser humano, a reforma protestante, o iluminismo, nós temos como base principal nos últimos séculos a razão. O grande pensamento cartesiano, penso, logo existo. A base da razão comandou a vida das pessoas durante séculos. Então, se por um lado, lá na Idade Média, lá em séculos anteriores, a crise religiosa se dava de uma maneira de visões, demônios, crises existenciais no ser, e as pessoas se voltavam a Deus para se curarem. A partir da revolução da mente, a crise que gera nessa pessoa é a loucura. Então, nos séculos passados, nós tínhamos grandes manicômios, pessoas com crises psicológicas muito grandes, e o sofrimento se dava nesta questão. Em todas as cidades você conhecia alguém que era um louco, porque quando a pessoa não se encaixava nesse sistema, a crise da razão é a loucura. Só que a partir de algumas revoluções que começaram a acontecer do meio para o final do século passado, nós passamos a ter um mundo que não se pauta apenas na razão, mas um novo ingrediente foi colocado, que é as emoções. Então, pessoas hoje são extremamente emocionais. Criar filhos hoje é uma grande luta, porque eles desde pequenininhos começam a demonstrar suas crises emocionais. E a crise das emoções, ela se dá em algumas esferas. A depressão, a ansiedade. E hoje, grande parte das lutas que as pessoas enfrentam se dá com base nessa pauta, as doenças emocionais. Acompanhe comigo aí algumas coisas que eu trouxe aqui para a gente pensar. A crise emocional é mais comum do que você imagina. 1 em cada 10 pessoas do mundo sofre de algum distúrbio de saúde mental ou emocional. 33% da população mundial sofre em algum grau de ansiedade. Na verdade, 33% em alguns grupos. Isso, em números gerais, dá em cerca de 10% da população mundial. A depressão afeta 35 milhões de pessoas. Mais de 80 mil brasileiros estão afastados do trabalho por depressão. A depressão é a causa número 1 de afastamento de trabalhos no mundo. São Paulo é a cidade com maior índice de transtornos mentais do mundo. 29% da população de São Paulo tem algum grau de ansiedade. Algum grau. Olha o que diz o próximo slide. 320 milhões a 350 milhões de pessoas no mundo estão afetadas pela depressão. O índice principal, olha aí, o índice principal
está na faixa dos 55 aos 74 anos de idade. 11 milhões de pessoas enfrentam essa crise. 5,1% das mulheres do mundo sofrem depressão. Esse número cresceu 18% nos últimos 10 anos. Isso pesa cerca de $1 trilhão na economia mundial. Olha bem. Próximo slide. Mentes ansiosas. 30% dos adolescentes de 12 a 17 anos têm algum tipo de transtorno de ansiedade, depressão ou algo. Entre os 12 e os 14 anos, de 26% dessas pessoas. Entre os 15 a 17, dá 33%. Ou seja, de cada 3 adolescentes, 1 enfrenta a ansiedade. Eles são ansiosos. Esse número é maior nas meninas, 38% nas meninas, 21% nos meninos. O ápice do problema é aos 17 anos de idade. Veja aí, aos 17 anos de idade, 44% das meninas têm algum problema relacionado à ansiedade. Quando eu leio esses dados, e existem muitos outros dados, eu penso no quanto que esse tema ele é mal abordado por nós. Por quê? Existe uma estimativa que quase metade das pessoas, ou até mais da metade das pessoas que enfrentam crises emocionais, elas não se tratam. Primeiro porque o diagnóstico não é simples. Não é como você ir lá, fazer um exame de sangue e de repente descobrir que tem alguma alteração no seu sangue. Não. O diagnóstico ele precisa ser bem feito, bem elaborado. E outra coisa, nós estamos num processo de transição. Até alguns anos atrás, lidar com problemas emocionais era uma grande besteira. Tá de frescura. Por quê? Porque nós somos uma geração, nós talvez sejamos a primeira geração, que a grande causa das nossas crises não é mais a saúde, não é mais a economia, não é mais os eventos mundiais, mas é aquilo que está acontecendo dentro de nós mesmos. Nós temos uma geração sendo gerada, que é essa geração de jovens, adolescentes, ansiosos, aflitos. Pense bem, 44% das meninas com 17 anos de idade enfrentando algum tipo de crise emocional. Gente, o Salmo 103, ele diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, a primeira palavra que eu quero deixar aqui nesta manhã, diante desses números tão complexos e difíceis, é que o Senhor se compadece dos seus filhos, assim como um pai se compadece. Quando um pai olha para o seu filho, para a sua filha, quando uma mãe olha para os seus filhos e vê que existe algum problema, seja uma ansiedade, seja uma crise por conta de depressão, sejam indícios que apontam a distúrbios suicidas, seja transtornos que afetam a vida da pessoa, o pai olha para isso, o pai logo busca um caminho para abençoá-lo, para ajudá-lo.
Então eu creio que o principal ponto que nós devemos tratar aqui é que o Senhor se importa com as nossas emoções. O Senhor que percorre os séculos, o Senhor que viu o ser humano primeiro buscar na religião, depois na razão e agora na emoção, respostas para a sua vida, continua abençoando gerações ao longo dos séculos e cuidando das crises dessas gerações ao longo dos séculos. A segunda coisa, o texto diz: o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura. Você acha que Deus foi pego de surpresa com uma geração cheia de crises emocionais? Não! O Senhor colocou emoções dentro da sua obra-prima, da criação, que é o ser humano. Deus nos dotou de habilidades físicas, Deus nos dotou de uma mente pensante, Deus nos dotou de emoções. Deus é um ser emocional. Gente, a Bíblia fala que Deus se ira, a Bíblia fala que Deus tem compaixão, a Bíblia fala que Deus ama, a Bíblia fala que Deus corrige, a Bíblia fala que Deus se entristeceu com o pecado dos homens, a Bíblia fala que Deus se importa com aquele que está sofrendo. Deus é dotado de emoções, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E uma das causas que Jesus veio ao mundo é porque nós éramos incapazes de amar e de sentir as emoções de uma maneira correta, e Ele veio até para restaurar isso. O Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Esse salmo ele é muito poético. Em um certo momento do Salmo 103, Davi diz assim: o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que somos. O Senhor sabe que os nossos dias são como a flor do campo. Ela floresce, sopra o vento, ela germina, dá os seus frutos, mas ela logo desaparece. Uma flor tem um tempo muito breve. E olhe, vou ser bem sincero com você, nós podemos chegar perto dos 100 anos ou até passar dos 100 anos. Isso ainda é muito breve, perto da eternidade que o Senhor tem para com cada um de nós. Nós parece que vivemos na correria do dia a dia. Uma das grandes causas da ansiedade é porque nós administramos mal, gerimos mal o nosso tempo. Nós sempre reclamamos que não tínhamos tempo para fazer as coisas. E com essa pandemia, muitos de nós têm tido muito tempo e não têm feito nada com esse tempo extra. Por quê? Porque, na verdade, o nosso problema não é falta de tempo. O nosso problema é que nós vivemos mal resolvidos. Nós temos dificuldade de planejar na nossa vida, nós temos dificuldade, nós somos uma geração agitada, uma geração com dificuldade de continuidade. Nós o tempo todo parece que estamos assim, perto do fim, porque nós estamos acelerados, sobrecarregados, esgotados. Eu sou pastor de uma igreja com um grande número de pessoas que enfrentam a realidade das crises emocionais. Eu quero trazer aqui uma resposta prática para você. Eu creio que nós não podemos nos esquecer de algumas coisas muito importantes.
A primeira delas é que o Senhor está interessado em cuidar de nós. Mas uma coisa que nós temos aprendido constantemente com relação à nossa fé, é que a fé não é como que um passe de mágicas que de repente eu dou um estalar de dedos assim e tudo se resolve. Deus ao longo da história tem cuidado da humanidade com coisas práticas. Por exemplo, hoje se nós sofremos de uma enxaqueca, nós temos o remédio certo. Se nós sofremos de diabetes, colesterol, nós temos o remédio certo para tratar. Pressão alta, nós temos o remédio certo. Muitas doenças que algum tempo atrás matavam muito, hoje são curadas através dos procedimentos médicos e do cuidado médico. Então nós não podemos anular o cuidado do Senhor sobre a vida daqueles que o temem, mas nós não também podemos anular as respostas que Deus tem dado através dos homens, da graça comum de Deus abençoando a humanidade através da própria, de nós mesmos, daquilo que nós fazemos, da capacidade que Ele nos dá, das descobertas científicas ao longo dos séculos que Ele tem nos dado. Nós somos pó, a nossa estrutura vem do pó da terra. Nós aprendemos lá em Gênesis que Deus formou o homem a partir do pó da terra, ou seja, nós fomos criados a partir de pequenos fragmentos moleculares que vêm da própria terra. Assim sendo, muitas das nossas crises hoje, elas têm a ver com o fato de que nós de fato somos terrenos. As nossas dores, as nossas lutas, elas são deste tempo. Eu quero te orientar a confiar em Deus, mas ao mesmo tempo se considerar insuficiente diante de adversidades que vêm. Por isso que nós, quando enfrentamos uma crise muito grande, emocional, psicológica, precisamos do auxílio daquilo que a ciência nos ensina sobre isso. Por quê? Porque nós somos pó. Não é falta de fé o cuidado das emoções, muito pelo contrário, uma pessoa bem resolvida emocionalmente, ela pode ter muito mais fé no Senhor, por quê? Porque ela está bem resolvida. E por fim, lembre-se que tudo isso é uma consequência desastrosa e ainda grave do que nós chamamos de pecado e das consequências do pecado na humanidade. Sabe por que nós sofremos, ao longo dos séculos, problemas psicológicos, físicos, emocionais e tantos outros? Porque continuamos lutando contra o pecado que ainda habita em nós. Nós somos como a relva, como a flor do campo. Os nossos dias voam. As nossas lutas emocionais são um sinal de que ainda não fomos aperfeiçoados. O Salmo 103 vai terminar falando sobre algo que vai além de tudo isso e que nós vamos meditar e encerrar a nossa reflexão na semana que vem. O Salmo 103 conclui falando sobre as questões relacionadas à eternidade. Nós fomos criados para vivermos a eternidade com o Senhor, mas ainda aguardamos, ansiamos, desejamos, conforme diz Paulo, toda a criação geme e suporta as aflições do presente tempo, na expectativa do tempo que há de vir. Eu termino a minha palavra dizendo aqui para você, meu irmão, minha irmã, se você tem enfrentado crises emocionais, procure a ajuda. Desabafe, converse. Nós somos uma geração de pessoas com oportunidades de dialogar tanto, mas nós nos fechamos. Talvez a sua crise seja de ordem médica, você precisa de um tratamento médico. Ou simplesmente você precisa
de alguém para conversar, para te orientar. Não ache que isso é bobagem. Não ache que essas coisas simplesmente passam. Não. Nós precisamos tratar dessas coisas, porque elas continuam nos mostrando que somos frágeis e fracos. Nós cantamos uma música antes da mensagem que diz: olha, pode vir o choro pela noite e a tua alegria, a alegria vem pela manhã. Há um forte, profundo desejo no meu coração com essa reflexão. É que o Senhor nos renove. Renove as nossas forças. Renove a nossa vida na sua presença. Renove a nossa mente diante dEle. Renove o nosso coração diante do altar dEle. Esta música, renova-me, Senhor, é um pedido sincero de alguém que sabe que existe alguma coisa que precisa ser tratada, melhorada, transformada. E que o Senhor pode fazer isso por essa pessoa. Renova-me. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos orar? Senhor nosso Deus, renova o nosso coração, Senhor. Senhor, se há alguém que neste momento que me ouve tem enfrentado crises emocionais, peço que o Senhor entre dentro deste coração, meu Deus, sonda esse coração, sonda, meu Deus, essa vida, Senhor, e abençoa, Senhor, para que essa pessoa seja vitoriosa com relação às suas emoções turbulentas e confusas. Dá direção, Senhor, força, ajuda a nossa geração, Pai, para que nós possamos enfrentar tudo isso e sermos vitoriosos, Senhor. Senhor, firma os nossos passos na rocha que é Jesus Cristo. Abençoa-nos na caminhada da nossa fé, em nome de Jesus que oramos. Amém, amém, amém. Nós continuaremos no próximo domingo falando sobre cura, refletindo sobre isso e sobre o Salmo
103. Meu irmão, minha irmã, quanta saudade nós estamos um dos outros. A expectativa de que todas as coisas voltem à normalidade o quanto antes. Eu quero deixar o meu abraço a todos os membros da nossa igreja. Deus abençoe a sua vida. Deixar o meu abraço e o abraço da nossa igreja a todas as pessoas que nos acompanham nas transmissões do nosso culto. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Quero deixar uma proposta aqui para os membros da nossa igreja. Durante essa semana, se você quiser participar do nosso culto, do nosso próximo domingo, que nós vamos encerrar mais um mês, o nosso 15º culto, 15 já, no próximo domingo. Encaminhe durante essa semana, até na próxima quinta ou sexta-feira para mim, um vídeo da sua família, lendo um texto bíblico, fazendo uma oração, cantando louvor. Se você quiser participar do nosso culto do próximo domingo, encaminhe um vídeo para mim que nós vamos colocar aqui no ar durante o nosso culto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê uma semana cheia de bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Se você precisar de mim durante essa semana, você pode entrar em contato comigo. Que Deus possa fortalecer a sua vida, e nós estamos hoje mais perto do fim disso do que estávamos lá no começo. Vamos orar e encerrar o nosso culto e colocar a nossa vida na presença do Senhor, pedindo uma semana de bênçãos sobre todos nós. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos neste momento encerrar esta transmissão, mas saber que o Senhor continuará conosco durante esse dia, durante esta semana. Peço a tua bênção sobre cada pessoa que me ouve neste momento. Senhor, derrama a bênção sobre todos nós, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor fortaleça todos nós. Mais uma vez eu te peço, Senhor, dê cura emocional ao teu povo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito esteja sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, um bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há